que seriam os universais? Qual seria o estatuto das nossas ideias gerais? Ora, uma questão que é fundamental e que até hoje se discute é justamente essa. Como é que, num mundo onde tudo que é real é particular, é individual, pode o entendimento humano distribuir a multiplicidade da realidade em classes que incluam as coisas particulares? Essa questão, ela vem sendo debatida e refletida e discutida desde o mundo antigo. Desde o contexto grego, já havia debates nesse sentido e que foram ganhando com o tempo cada vez mais força. Então, tanto Platão quanto Aristóteles já discutiam isso, né? Então, se de fato, quando eu olho para o mundo, quando eu olho para a realidade, eu vejo principalmente coisas individuais, coisas particulares, como é que a nossa inteligência, o nosso entendimento humano, ele consegue organizar e distribuir essa multiplicidade de coisas individuais em classes, em grupos que acabam incluindo essas coisas individuais? O que seriam, de fato, esses universais? Dentro deles ali, de uma certa forma, estaria contido um monte de coisas individuais e particulares. Ora, quando nós paramos para pensar sobre isso, e principalmente no aspecto histórico, o que nós vemos? Que lá no final da Antiguidade Tardia, né, final do século V, início do século VI, teve um autor chamado Severino Boécio, e Boécio é um autor muito importante porque ele é considerado muitas vezes o último dos antigos, né, e o primeiro dos medievais. Então muita coisa que a Idade Média discutiu, debateu, a própria gramática filosófica, teológica da Idade Média deveu muito a todo o trabalho de tradução feito por Boécio. Então Boécio, ele foi vendo que o grego era cada vez menos conhecido no mundo dele, o latim ganhando cada vez mais força, e ele tinha uma preocupação muito grande de preservar a cultura clássica, principalmente Platão e Aristóteles. Então ele tinha essa ideia de traduzir toda a obra de Platão, toda a obra de Aristóteles. Ele não conseguiu fazer isso, evidentemente, mas traduziu algumas coisas, e nesse processo de tradução, ele muitas vezes não se contentava apenas em traduzir, mas ele procurava, às vezes, dar uma certa resposta para perguntas e problemas que eram deixadas pelos autores. Então, existia um discípulo de Plotino, chamado Porfírio, que escreveu uma obra chamada Isagogê, que era uma introdução às categorias de Aristóteles, e nessa obra, Porfírio realmente chamava atenção para o problema dos universais, ou seja, o que são as nossas ideias gerais, por exemplo, humanidade. Esses universais realmente existem ou eles são simplesmente, palavras soltas? Ora, Porfírio, o seu texto, problematizando tudo isso, é como se ele levantasse três questões. Primeiro, o gênero e as espécies são realidades subsistentes em si mesmas ou simples concepções da nossa mente, do nosso espírito? Esse é o primeiro grande problema, ou seja, quando nós estamos falando dessas ideias gerais, desses universais, nós estamos falando de realidades que existem em si mesmas, separadas de tudo, ou nós estamos falando de concepções produzidas pelo nosso espírito, pela nossa inteligência, pela nossa mente. Do que nós estamos falando? Outra coisa, os universais, se eles forem realmente, se eles forem reais, eles serão corpóreos ou incorpóreos? Então veja que a primeira discussão é se eles são reais e se existem por si mesmos ou se são produção do nosso espírito. Segunda discussão é, se forem reais, são corpóreos ou incorpóreos? E se forem incorpóreos, seria a terceira questão. Existem fora das coisas sensíveis ou existem somente unidas a elas? Então você tem três questões, Porfírio chama atenção para isso, Boécio não se contenta em traduzir, tenta dar uma certa resposta. Num primeiro momento, parece que ele está mais próximo do pensamento de Aristóteles, que de uma certa maneira dizia que os universais
eles subsistiam nas coisas sensíveis e não separado delas. E depois parece que ele flertou mais com o platonismo, com o pensamento de Platão, para o qual os universais, ou seja, gêneros, espécies, essas ideias gerais, elas existiam e subsistiam totalmente fora das coisas sensíveis, ou seja, existiam totalmente separadas, né? Então veja que são duas posturas bem distintas. Para um aristotelismo, os universais subsistem nas coisas sensíveis. Para um Platão, os universais existem totalmente separados das coisas sensíveis. E parece que Boécio começou pensando de um jeito, depois de outro, né? Mas enfim, o que é importante, o que é fundamental, é que toda essa discussão, a partir da tradução que Boécio fez desse texto, mas também dos seus comentários e das suas respostas, isso foi transmitido para o mundo medieval. E o mundo medieval realmente debateu, discutiu muito essas questões, principalmente no final do século XI, na primeira parte do século XII, né? O século XIII também, mas bem menos. E no século XI, no final do XI e primeira metade do XII, a coisa foi bastante intensa, digamos assim. E aí você vai ter, né, na escola de Paris, no contexto ali bem de Paris, defesas bem distintas, né? Você vai ter ali nomes importantes nesse sentido, como Roscelin, né, o próprio Pedro Abelardo e outros autores. Então, nesse contexto medieval, nós vamos ter, evidentemente, reflexões e respostas diferentes para esse problema, né? Então, uma coisa é um pensamento de um Pedro Abelardo, outra coisa é o de São Tomás, outra coisa de Duns Scotus, outra coisa é de Guilherme de Ockham. Então, são perspectivas distintas, são respostas diferentes e, no fundo, o que a gente vai percebendo nesse contexto todo é que, por um lado, existia a tendência daqueles, principalmente de alguns cristãos, ali ainda até no começo da Idade Média, um pouco antes da patrística, uma certa tendência àquele realismo platônico, né, achar que os universais, essas realidades gerais, elas existiriam totalmente separadas, né, da realidade individual, das coisas individuais, mas com o tempo, né, foi se fazendo muitos questionamentos nesse sentido, e os próprios cristãos foram percebendo que esse tipo de realismo platônico, ele de fato, né, um universal totalmente separado das realidades, daria problema com a questão de alguns pontos presentes ali no livro do Gênesis, por exemplo, certo tipo de exemplarismo presente no Gênesis, e também iria acabar levando ter que admitir determinadas coisas que contrariam a doutrina cristã. Então, esse realismo platônico bem radical foi sendo deixado de lado, e aí, a partir do século XI e XII, o que foi se estabelecendo de uma maneira muito intensa é o que alguns chamaram de hiperrealismo, o realismo exagerado, e também depois a chamada tradição nominalista, que foi se estabelecendo ali. Então, o que acontece? Tanto, né, algumas figuras, como Roscelin, por exemplo, eles deixavam bem claro que os universais, eles existem. Então, o grande ponto é esse, né? Então, o primeiro debate, a primeira discussão é ela. Mas os universais existem ou não existem? A grande questão é que o que alguns começaram a chegar à conclusão, digamos assim, é que os universais existem, mas eles existem apenas nas coisas, né? Ou seja, eles existem nas coisas e já estariam, de uma certa forma, atualizados, realizados ali naquela coisa. Então, esse tipo de hiperrealismo, ele, de fato, vai ser questionado por outros. Por quê? Com o tempo, se existiam aqueles que defendiam que, olha, sim, os universais existem nas coisas e atualizados, por outro lado, vai começar a surgir aqueles que diziam que os universais existiam apenas na mente das pessoas, né?
Então, aqui já se estabelece já uma outra discussão, quer dizer, os universais. Primeiro ponto é, eles existem totalmente separados. Esse tipo de realismo platônico, como eu disse, foi sendo abandonado aos poucos. Então, isso foi sendo deixado de lado. Ficaram outras duas situações. Quais foram as outras duas? Os universais existem nas coisas ou os universais existem apenas na mente? Talvez que aqui já é um outro debate, aquela postura mais platônica de que existia separado, a maioria já foi deixando de lado. E aí, alguns defendiam, eles existem nas coisas e atualizados. Outros diziam, não, eles existem na mente, na inteligência, no pensamento humano. Então são duas posturas, duas respostas bem diferentes, que de uma certa forma, se a gente for ver, está discutindo se existem e onde existem. Mas que também não tinha explicitado com toda clareza o que são os universais, né? Essa que é a grande questão. Então existem nas coisas e atualizado. Aí seria o tal do realismo exagerado. E aí, do outro lado, uma certa tradição nominalista que foi se formando. Olha, só existe na mente. Então, quando você pega um Pedro Abelardo, ele já tem mais essa tendência, então, o próprio, né, de defender isso, né? O grande expoente dessa questão do nominalismo vai ser Guilherme de Ockham, né, que aí já está no contexto do século XIV, que aí ele vai realmente defender isso de maneira muito mais intensa. Na realidade, o que existem são apenas as coisas individuais e, portanto, os universais existem, mas eles existem na nossa mente como generalizações e universalizações que nós fazemos, ou seja, são palavras, termos que nós usamos a partir de uma certa generalização que fazemos. Então, os universais, eles não existem nem separado das coisas, nem nas coisas, eles existem apenas na nossa mente como generalizações que nós expressamos por determinados termos e palavras. Isso vai ser o ápice do nominalismo de Ockham, por exemplo. Mas é evidente que vão ter nuances, vão ter outros autores que vão ter essa tendência nominalista, mas de maneira um pouco mais branda, etc. Mas, repito, vão ter aqueles também que vão defender que, de fato, os universais existem nas coisas e atualizados. Mas o que vai pegar mesmo é essa ideia de que os universais são emissões vocais, ou seja, são compostos de letras e sílabas com caráter universal, mas nada mais são do que palavras soltas, né? Emissões vocais. Portanto, de uma certa forma, não tem ali nenhum tipo de consistência. Ora, qual é a consequência disso? E que num contexto medieval, isso é uma coisa muito séria. Se você diz que os universais são emissões vocais e que na realidade a única coisa que existe são coisas individuais, então veja, na realidade só existem coisas individuais e, portanto, os universais em si nada mais são do que emissões vocais compostas de letras e sílabas que tem um certo caráter universal. Então veja que são duas discussões diferentes. Nesse caso aqui depende, se eles existem nas coisas ou existem na mente, tá bom, isso é uma outra discussão. Mas à medida em que você diz que na realidade só existem coisas individuais e que os universais são meras emissões vocais, eles não têm estatuto ontológico. Nenhum. Por exemplo, do ponto de vista religioso, isso é um grande problema. Para a cristandade medieval, né, que acreditava, aceitava ali, a questão do mistério da Santíssima Trindade, por exemplo. Pai, Filho e Espírito Santo. É um único Deus em três pessoas. Mas veja que essa ideia de que eu tenho uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que não são três deuses, mas um único Deus em três pessoas, essa fé só tem sentido, ela só é possível, se você admitir que existe uma essência divina na qual subsiste três pessoas. Então, a essência divina é uma só, a substância de Deus, a natureza de Deus é uma só, e nessa natureza divina, ela está presente no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então, Pai, Filho e Espírito Santo expressa a mesma essência divina. Portanto, não são três deuses. Então, é Pai, Filho e Espírito Santo, mas em relação a essa única essência divina. Então, Deus é uno, do ponto de vista da essência da substância e trino nas pessoas, mas aí eu relaciono essas pessoas a essa única essência. Agora, se você interpreta
E se você entende que as três pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo, no fundo, são três indivíduos ou três singulares independentes, e que você predica isso, você predica o nome deles, dos vários singulares, bom, você transformou em três deuses, né? Ou seja, se Pai, Filho e Espírito Santo são três indivíduos, três singulares independentes, e se você predica a partir disso, ou seja, dos vários singulares, então você não tem um único Deus em três pessoas. É como se você tivesse três deuses. Então, se na realidade só existem coisas individuais, e se universal, por exemplo, a questão da essência não tem realidade nenhuma, não tem estatuto ontológico nenhum, como fazer com a questão da trindade? Então, para o homem medieval, isso é um grande problema. Então, no fundo, é por isso que Santo Tomás vai desenvolver o chamado realismo moderado. E esse realismo moderado é a ideia de que, de fato, os universais não existem totalmente separados, mas eles também não são uma mera palavra. Eles não são simplesmente uma emissão vocal. Eles estão presentes e relacionados às coisas individuais, mas, ao mesmo tempo, eles também têm uma certa estrutura e estatura ontológica. Eles são algo. Eles possuem uma certa realidade. Então, repito, o realismo moderado vai defender justamente essa ideia de que não são totalmente separados, mas também não são meras palavras. E essa questão, para o cristianismo, é uma questão fundamental, não só por causa da questão da trindade, mas também por outros motivos. Porque, repito, se existem apenas coisas individuais e se os universais são meras palavras ou termos, isso vai gerar muitas dificuldades. Não só para o cristianismo, mas também para outras religiões. Mas não é só por causa da questão religiosa. No fundo, isso também até hoje é discutido e é debatido, porque se universal é uma mera palavra, então, no fundo, nós não conhecemos as coisas. Porque quando eu falo cachorro, e aí nesse cachorro pressupõe aí todo um gênero e uma espécie, e aí, portanto, eu vejo vários tipos de cachorro, cada um de um tamanho, de uma cor, etc, etc. Então, quando eu penso nessa dimensão canina, né, na sua cananicidade, digamos assim, se isso é uma mera palavra, então como que pode, né? A classificação que eu estou fazendo são coisas particulares, individuais, tem tantas diferenças. Como é que todos podem ser cachorros? Então, é meramente arbitrário? Ou seja, a classificação que eu faço é simplesmente subjetiva? Então, na realidade, eu não conheço nada, né? E isso tem implicações. Então, veja que é por isso que até hoje isso é discutido e debatido, e não apenas por motivações religiosas. Na Idade Média, evidentemente, a questão religiosa era muito presente, mas o problema dos universais vai muito além. Então, se o realismo platônico às vezes, né, tem seus problemas, se o realismo exagerado tem o seu problema, o nominalismo, que foi tão defendido no mundo moderno, ele também tem os seus problemas. Ele não dá conta de muita coisa. Então, eis aí um grande desafio para nós pensar. A questão não é só se os universais existem. A questão é, o que são os universais? Bons estudos, boas reflexões. Se gostou, deixe a sua curtida, né? Compartilhe e, principalmente, leia, estude, se aprofunde. Aproveite a bibliografia recomendada. Até o próximo encontro.